Olá, muito bom dia. Aqui quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, o pastor Leandro, da cidade de Montes Claros. E eu estou passando aqui nesta manhã para te deixar uma reflexão da palavra de Deus. Amém? O texto que eu quero usar como base se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 29, que diz: E, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Eu quero deixar hoje esse devocional com o tema Deus te chama nesta manhã. Se levante e faça o que Deus te pediu. Nós olhamos para esse texto e vemos que Jesus, saindo da sinagoga, ele se dirige para a casa de Simão. Provavelmente, talvez, ali foi combinado um almoço, ou eles se encontrariam ali para alguma reunião, para discutir algum assunto. E ele chega lá, eles avisam a Jesus que a sogra dele estava enferma, impossibilitada. Imagine, Jesus nunca estava sozinho, fora os discípulos, os 12 e outros que o acompanhavam, às vezes outras pessoas curiosas e tal. E vamos imaginar apenas, talvez, a esposa de Pedro, e não sei se alguma outra irmã a ajudando ali, mas havia uma necessidade ali, diante da demanda de trabalho que tinha, em organizar, em arrumar, em limpar, em preparar para talvez o almoço ali, que seja. Mas a sogra dele estava enferma e isso impedia ela de servir. Mas Jesus chega lá. E quando Jesus chega e lhe é avisado da situação dela, Jesus vai até ela e ora por ela, repreende aquela febre, manda aquela febre embora. E é interessante que o texto diz que imediatamente ela se levanta e passa a servi-los. Por isso que o tema que eu dei a esse devocional, essa reflexão é: Deus te chama nesta manhã. Se levante e faça o que Deus te pediu. Olhando para a sogra de Pedro, a gente vê. Amém? Assim que ela foi curada daquele mal-estar, ela passou a servir. Irmãos, e a obra que Deus fez em nós, também, Deus nos curou, primeiramente, da doença mais terrível que existe, que é o pecado. Ele nos curou. Ele nos curou de tantas outras dores também, mágoas que carregávamos em nossas vidas muitas vezes. Mas há um propósito nisso. Amém? Já que fomos curados, então o nosso dever é se levantar e servir ao Senhor. Eu disse já uma vez a respeito desse assunto que aquele que não está servindo, ele precisa olhar para a sua vida e analisar: será que eu não estou doente? Será que eu estou bem? Aquele que está sem desejo de servir. E a gente serve a Deus, em uma parte, é servindo a igreja, aos irmãos, aqueles que estão à nossa volta. Então, um dos sinais, um dos sintomas de que uma pessoa não está bem é se ela não está servindo. A sogra de Pedro, enquanto acamada, era impossibilitada de servir, mas assim que foi curada, se levantou e passou a servir. Então, o servir ao Senhor, a gente pode olhar como um diagnóstico de como está a nossa vida espiritual com Deus. Será que eu estou fazendo aquilo que Deus pediu para mim fazer? Deus conta contigo, meu irmão, minha irmã, jovem, assim como contou com a rainha Esther. Nós lemos para o texto também e vemos, os irmãos conhecem bem aquele texto, a história de Esther. O tio dela falou: se você se calar, socorro e livramento virá de outra parte. Mas aí ele diz assim: será que não foi por isso, Esther, que você está onde está? Que você está ocupando esse cargo que você está ocupando? Será que não é por isso? Será que esse não é o propósito de você estar ocupando? Então, meu irmão, analise a sua vida, cada um de nós analisarmos a nossa vida, o cargo onde estamos, muitas vezes na empresa, ou a situação, o lugar onde Deus nos colocou, a igreja onde Deus nos colocou, sabe, a família, um amigo, aonde nós fomos morar, enfim. Será que nós não estamos ocupando este lugar que Deus nos honrou, nos colocando ali, ou nos concedendo esta bênção, esta graça? Será que não é para este momento nós servirmos ao Senhor com aquilo que Ele colocou em nossas mãos? Assim como a rainha Esther, naquela posição que ela chegou, serviu, foi algo fundamental para socorrer o seu povo,
naquela ocasião em que Ramã se levantou contra o povo. Você também, o lugar que Deus colocou você, meu irmão. Receba esta palavra, amém? O lugar que Deus te colocou, talvez seja justamente para um momento agora de você se levantar e servir ao Senhor, com aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, no lugar que Ele te deu, em nome de Jesus. Nós olhamos para Paulo, nós vemos como Paulo se dedicou a sua vida, amém, ao ministério, ao servir. Olhamos para a vida de Paulo, quando Deus o chamou ali do judaísmo para o cristianismo, como ele verdadeiramente doou a sua vida, se entregou ao serviço, à pregação, ao ensino. Nós olhamos para a vida dele. E é interessante também que em Marcos capítulo 10, verso 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido. Aqui são palavras do próprio Mestre, dizendo que eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por mim. Então nós temos o próprio exemplo de Jesus, de uma entrega, de um serviço. E como ele pôde expressar em outros lugares, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu prazer, a minha comida, aliás, é fazer a vontade daquele que me enviou. E aí nós olhamos para Romanos, capítulo 12, verso 11, vai dizer: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. E a parte B do versículo, como a gente diz, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Que haja um fervor no servir, que haja um engajamento, que haja uma dedicação, que haja um empenho no servir ao Senhor. Romanos 12, 7 agora vai dizer assim: se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Se é ministério, a palavra ministério, ela traz o sentido de servir, serviço, servir. Então, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se é o serviço, dediquemo-nos ao serviço. Então, meu irmão, se levante nesta manhã e faça aquilo que Deus te pediu, que Deus te determinou. Amém? Em nome de Jesus, que você possa ter um despertamento na sua vida para o servir ao Senhor, sabe? Da onde Deus te colocou, com as ferramentas que Deus te deu, os lugares que Deus tem te levado, a posição que Deus tem te honrado, seja numa coisa material ou espiritual, amém? Se é ministério, dedique-se ao ministério, dedique-se ao servir. Eu quero encerrar dizendo João 12, 26. Se alguém me serve, palavras de Jesus, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Olha isso agora. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Que privilégio maravilhoso nós teremos e nós temos. Jesus dizendo que sobre o servir a Ele, que aquele que o servir, o seu Pai, né? O Pai o honraria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos essa promessa, fora tudo que nós já temos da parte de Deus, a maravilhosa graça, o perdão, enfim, tudo. Nós temos essa promessa que Jesus disse que aquele que o servir, o Pai o honrará. Esta palavra possa ficar no seu coração nesta manhã e possa haver da parte de Deus um despertamento em sua vida para que você possa, amém, se atentar ao chamado de Deus para a sua vida. Deus te chama nesta manhã, neste dia. Se levante e faça o que Deus te pediu. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.